E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, enviou uma mensagem a ministros da Corte alertando que, abro aspas, a intervenção militar como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, nada mais é senão a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. A mensagem foi enviada aos demais ministros do tribunal na madrugada e obtida pelo site Vortex. O magistrado, que é o decano da corte, compara o atual momento vivido pelo Brasil com o da Alemanha sob Adolf Hitler. Depois da divulgação, Mello disse que sua manifestação foi de cunho exclusivamente pessoal e não enviada aos colegas da corte. Só lembrando que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi intimado a depor no âmbito do inquérito das fake news por uma manifestação pessoal que ele fez durante reunião privada entre os ministros do governo. Ainda nesse domingo, o advogado Paulo César Rodrigues de Faria protocolou uma notícia-crime no STF contra Celso de Mello. Segundo o advogado, o ministro incorreu em crimes de difamação e injúria, pois classificou os bolsonaristas como subversores e fomentadores de intervenção e abjeta ditadura militar. Ô Fiuza, e você, o que achou dessa comparação do Celso de Mello entre o governo Bolsonaro e a Alemanha nazista? Fiuza. Vitor, o Celso de Mello, ele está fazendo questão de dar um show de ridículo, né? Acho que ele tirou esse período final dele aí no STF para entrar para a história como um militante raso, né? Um soldado raso da militância demagógica, né? O Celso de Mello, em primeiro lugar, ele é um vazador de uma reunião de Estado, uma decisão monocrática, a partir do qual, né, esse vazamento, ele passou a fazer represálias, como essa que você citou, em relação ao ministro da Educação. Ele, então, tem uma mensagem particular, né, que ele diz particular vazada, e ele diz que dessa vez não vale, né? Ele joga no ventilador uma reunião de Estado e uma conversa fiada dele sobre Hitler com os seus pares, que vem a público. Ele diz que não vale, né? Ele disse isso, que ele não declararia. Mas então, se vale o Weintraub dizendo que os 11 tinham que estar em cana, os 11 ministros do Supremo tinham que estar em cana, está valendo também o Celso de Mello, numa declaração de incitação de ódio, que é essa declaração que ele faz, uma declaração repleta de leviandade e de irresponsabilidade, uma declaração que não tem lastro algum na vida real. Eu gostaria que o Celso de Mello explicasse, né, já que vazou, né, porque ele não é aquele que transforma vazamento em fato, então agora vai ter que se explicar. Está pedindo explicação para todo mundo, né? Está mandando invadir aí a casa dos outros. Então o Celso de Mello vai ter que se explicar agora. Ele citou o nazismo, né? Ele vai ter que apresentar, Vitor, ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, as razões, as fundamentações, que ele não é bom nisso, né, em fundamentar, porque nós já vimos a fundamentação para o vazamento da reunião de Estado foi uma coisa pueril, que infelizmente não tem sido contestada. A transparência, para a Câmara dos Deputados poder ter elementos para avaliar se é o impeachment do presidente. Ele está fazendo, o Celso de Mello está fazendo uma militância mais rasa do que esses mais rasos militantes aí do PSOL, do PCdoB, do PT, que a gente vê ali debaixo de uma toga. Essa é a única diferença. Então, o Celso de Mello, ele está obrigado, nesse momento, se ele tem algum compromisso com a dignidade dele, né, com a autoridade que ele exerce ainda, né, ele está obrigado a demonstrar. Não adianta ficar falando esse papo de bolsonaristas, né? Isso que a gente está ouvindo também, né? Esse texto que o Augusto citou aí, né? Quer dizer, é uma ficção científica, né? Os bolsonaristas estão, né, vieram de Marte para tomar o planeta Terra, não sei o quê. Tem que olhar o governo, né? O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, é o presidente da República. Se você quer acusar esse personagem de empurrar o país na direção do nazismo, você tem que demonstrar nas ações de governo, nas políticas públicas, onde estão
Não vimos até agora. O Bolsonaro é um presidente que para meia hora diante da imprensa no dia seguinte à demissão do Sérgio Moro, que era uma bomba atômica, e fica lá meia hora em pé, ouvindo todas as perguntas. O Lula nunca fez isso na vida dele. Então, é um presidente que tem uma agenda reformista liberal, né, liberdade econômica. É falso que ia caçar minorias, isso não aconteceu, a violência no país diminuiu. E o Celso de Mello tirou da onde, então, que o Bolsonaro é caminho para o fascismo? Ele está nessa, ele está quase naquela literatura das suásticas falsas, né, que foram pintadas aí no começo do governo para dizer... Eles têm esse fetiche, todos esses militantes, incluindo o Celso de Mello, têm esse fetiche do fascismo no Brasil que a realidade não confirma. Augusto. Olha aqui, a erudição boba, né, tola, do Celso de Mello o trai, né? Ele fica dizendo agora que é uma manifestação pessoal, mas desde quando o ministro do Supremo pode escrever um negócio desse e dizer que é a opinião dele só? Como separar o Celso de Mello que escreveu do ministro do Supremo, que quando ouve a palavra decano, quer dizer, ela produz sobre ele efeitos semelhantes ao do super-homem, né? Como eu já disse aqui, que entra na cabine telefônica, bota aquela roupa com essa no peito e sai com superpoderes. O Celso de Mello, ele está fazendo a sua última... É um exibicionista, está fazendo a sua última exibição. Ele é o pavão de Tatuí, que está sobrevoando o Palácio do Planalto. Essa carta é um completo absurdo, essa declaração, carta, recado, sei lá como se chama, mas é puro Celso de Mello, com maiúsculo aqui, ele precisa destacar, né, como se você não entendesse que aquilo merece mais ênfase e tal. É uma figura patética, está se tornando e já se tornou. Então é o seguinte, estamos na Alemanha nazista, isso é uma ofensa para começo de conversa aos judeus. Quais são os judeus aqui perseguidos? O Brasil se aproximou de Israel. Quem hostilizava Israel era o governo Lula e era o governo Dilma. O Brasil não, trata muito bem. Falta o judeu nessa equação. Né? E os demais perseguidos, quem são os poloneses, os russos, que os alemães colocavam, a Alemanha nazista colocava em campo de concentração. Onde estão, aliás, os campos de concentração? Aqui no Brasil. Isso aí, quer dizer, você banalizar o nazismo é coisa de irresponsável, porque foi o regime, talvez tenha sido o mais terrível que a humanidade enfrentou, junto com o comunismo stalinista, e as pessoas ficam tratando com essa leveza, né, que é irresponsável. É irresponsável. Aqui, vamos lá, o Bolsonaro é o Hitler? Como? O que ele fez? O que ele fez? Tivemos aqui a Noite dos Cristais, tivemos. Aqui tem mais. Quem são os nazistas? Qual é a Gestapo, a Polícia Federal? Nós, que não estamos aí nesse manifesto, nem a favor do Celso de Mello, nós somos o quê? Os nazistas, o Partido Nazista. Não havia liberdade de imprensa na Alemanha nazista. E nem havia Supremo Tribunal Federal. Não havia um Celso de Mello falando as bobagens que fala impunemente, vai ter que se explicar. Então, como é que ele faz uma coisa dessas e continua julgando processos envolvendo os nazistas, que só existem na cabeça dele? O Celso de Mello, eu conversava há pouco com um deputado estadual que viu o Celso de Mello, ele testemunhou o começo da carreira do Celso de Mello. Ele causava problemas pela vaidade dele, era ator, em Tatuí causava problemas, era antipatizado, é um sujeito desagradável na convivência, então recolheram aí para a Assembleia, ele ficou como assessor de um deputado. Ele imediatamente passou a ser antipatizado pelos funcionários, porque ele gostava de fazer citações de escritores que ele não lê, ou se lê, não assimila. E
gostava de falar alemão. Olha aí. Ele fala alemão e não entende nada da Alemanha, da história da Alemanha, sobretudo da Alemanha nazista. Depois é que ele foi para Brasília, também trabalhou como assessor de funcionários do primeiro escalão. Ele ficou ligado a um dos amigos do Sarney, que o indicou para o Supremo. Aí aquele voto famoso, né, em favor contra o José Sarney, no processo qualquer lá no Supremo, e tentou se explicar ao padrinho que o nomeou, dizendo o seguinte, que ele tinha votado contra o Sarney porque a Folha de São Paulo, é bom lembrar esse episódio, que circula aí pelas redes, a Folha de São Paulo disse que era um voto certo para o Sarney. Saulo Ramos é que conta essa história no livro de memórias dele, publicado em vida. Aí foi ele que indicou, Saulo Ramos, indicou o Celso de Mello, e ele explicou no telefonema que ele tinha votado contra o Sarney para deixar mal a Folha, que tinha dado como voto certo em favor do presidente, do ex-presidente. Aí ele disse que se o Sarney estivesse em perigo, ele teria mudado o voto e votaria a favor do Sarney. Aí ele caiu na bobagem de perguntar, vou ter que repetir aqui, está no livro, né? Tem que repetir a palavra, caiu na bobagem de perguntar, entendeu? O Celso de Mello disse, entendi, você é um juiz de merda. Foi essa a resposta.